Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta após um tempo sem gravar vídeos. Eu mudei de ambiente, mudei de casa. Agora eu estou com um equipamento melhor, então eu vou tentar gravar vídeos novamente para vocês, tá? Esse canal aqui é um canal de nicho, é um canal voltado para a filosofia do direito, para o direito administrativo mais profundo, não é a nossa, e o direito constitucional também, a filosofia do direito, a teoria da linguagem, a epistemologia jurídica, não é o nosso, e ciência política, não é o nosso objetivo aqui, então, trabalhar com questões muito pontuais de dogmática jurídica ou questões também voltadas para a OAB e para concurso público. Nisso eu estou em outros canais, tá, pessoal? Aqui realmente é para a gente refletir e fazer uma reflexão mais profunda. E o objetivo desse vídeo hoje é para falar sobre cultura política brasileira e nazismo. Ou seja, nós vemos os memes, o pessoal coloca no Facebook que há atualmente uma cultura nazista ou fascista no Brasil, tá? E eu vou analisar particularmente com relação ao nazismo, tá bem? E antes eu faço duas advertências. Aqui eu estou falando no lugar de fala de cientista, aqui estou falando no lugar de fala de alguém que estuda, tá? Essa área. Eu não estou falando aqui enquanto professor de determinada instituição e muito menos enquanto advogado de outra instituição. Aqui estou exercendo a minha liberdade de expressão científica e a partir da minha liberdade de expressão científica eu posso fazer observações críticas a qualquer objeto do estudo que eu, ou da ciência, enfim, que eu escolher, tá bem, pessoal? E o outro objetivo, então a outra ressalva aqui que a gente faz, né, é a de que eu quero analisar a mentalidade política, não necessariamente se determinado governo é nazista ou não, até porque eu acho que não há nenhum governo particularmente nazista no Brasil, ou com ideário predominantemente nazista, devido às características que eu vou mostrar daqui a pouco. Muito embora, sim, eu acho que exista uma mentalidade, uma política, uma cultura política muito próxima ao nazismo e perigosamente próxima ao nazismo. Então esse vídeo é um vídeo de crítica científica, é um vídeo de advertência, tá bem, pessoal? Então vamos lá, eu vou colocar aqui as características do nazismo, tá? Obviamente que o Brasil é um país complexo, nós temos pessoas que pensam de diversas maneiras e muitas vezes as pessoas podem concordar com um elemento ali e não concordar com outro elemento enfim, das características do nazismo, tá? Aqui eu vou utilizar um conceito mais de mentalidade conectada com a ideia da escola dos análises, ou seja, a escola que busca, através das representações culturais, através dos jornais, das manifestações políticas, não através de censos, né? Mas através das manifestações públicas, tentar identificar qual que é a ideologia predominante de um determinado grupo, tá? E nós sabemos que o Brasil tem determinados grupos com diversos interesses. A mim interessa identificar a linha mestra, a linha predominante de um determinado grupo político mais extremista que existe no Brasil, tá bem, pessoal? Então, aqui o nosso objetivo é dar instrumentos científicos para vocês lerem a realidade atual, tá bem? Então, vamos lá, eu vou colocar aqui para vocês a minha tela, tá? Vejam aqui, então, elementos culturais que eu entendo que tem a ver com o nazismo, tá? E veja que eu coloquei ali em vermelho dois X, ou seja, dois nãos, né? E depois ali diversos certos, onde eu acho que há sim a presença, então, de elementos nazistas no Brasil, tá bem? E, pessoal, eu coloquei ali o nacionalismo com um ponto de interrogação, tá? Então, aqui nós temos os elementos que eu considero, então, que são, que tem alguma simbologia, alguma conexão com a nossa realidade hoje. Então, vamos lá, pessoal. Antissemitismo, tá bem? Antissemitismo. Não vejo que a cultura política brasileira hoje seja antissemita, seja anti-judeu. Claro, vez que outra nós observamos algumas explosões de ódio contra judeus, mas essas explosões de ódio contra judeus vêm daquele grupo manifestamente e claramente nazista, tá? Que inclusive é reprimido pela polícia, então não faz parte da cultura dessa grande massa de pelo menos uns 20% de brasileiros que aí compreende todas aqueles demais elementos ali. E tanto é assim, pessoal, que claro que nós temos que dividir entre antissemitismo e antisionismo, mas a gente vê que inclusive faz parte desse caldo cultural novo que surgiu uma certa glorificação até
uma certa ingenuidade com relação ao Estado de Israel. Tá? Então, com certeza, dos elementos nazistas que existem no Brasil, tá? O antissemitismo ele não é um deles. Mas esse é um grande erro, tá? Achar que nazismo é só antissemitismo. Esse é o principal erro, pessoal. Nazismo é um conjunto de ideias, é um conjunto é uma mentalidade muito complexa e muito específica, tá bem? E se diz assim, olha, já que não há antissemitismo nesse conjunto de ideias, nesses portadores dessas ideias, logo não há nazismo. Isso é um erro, tá? Isso é um erro. Na verdade, o que me motivou a fazer, depois aqui um ano parado, enfim, eu estou muito ocupado com as minhas coisas, depois de um ano parado, o que me motivou a fazer esse vídeo aqui é justamente isso. Pelo tão só fato de não existir o elemento de antissemitismo, não significa que não possa existir uma ideologia muito próxima do nazismo circulando, tá? Entre um percentual grande da população, tá bem, pessoal? Então, vamos colocar ali, ó, colonialismo, tá? Também algo específico da época do nazismo, dos anos 30. Vamos lembrar que então o nazismo ele está conectado com a Primeira Guerra Mundial, e a Primeira Guerra Mundial ela é uma guerra de busca de colônias. A Alemanha buscava colônias, então, na Segunda Guerra Mundial, e isso não é uma demanda presente na cultura nazista brasileira, tá bem? Então, também é outro elemento nazista que não faz parte do nazismo no Brasil. Agora, tradicionalismo, sim e muito. Tradicionalismo, sim e muito. Tradicionalismo aqui vai se revelar de muitas formas, pessoal. Em primeiro lugar, a igreja ela não é uma questão privada. Quando eu falo igreja, eu não estou me referindo necessariamente à igreja católica, estou me referindo a qualquer espécie de confissão. O problema da religião é um problema público, não é o privado. O que é típico da modernidade, o que é típico do liberalismo? A questão religiosa ser algo de foro íntimo. Nós não levarmos à política questões de cunho religioso. Mas atualmente a religião sim faz parte da política, a religião ela influencia a política e a melhor religião é debate, é objeto de debate político. E o próprio STF, que eu não vejo tantos elementos nazistas assim no Brasil, enfim, no STF, mas o próprio STF foi contaminado pelo menos nesse aspecto, tá? Pelo menos nesse aspecto. Quando o STF então permitiu que se ensinasse, que se propusesse ensino confessional nas escolas públicas, né? Quando o STF permitiu o proselitismo nas rádios religiosas, que afinal de contas são concessões públicas. Então o STF ele não eliminou o caráter público do ensino e das concessões de rádio, mas permitiu que isso fosse levado a um debate público. Tá? Então, sim, tradicionalismo nesse aspecto, ou seja, religião não é mais algo privado e religião é sim algo público, tradicionalismo, então, ele está muito presente, é um primeiro elemento do nazismo. Outro segundo ponto dentro do tradicionalismo é o mito de que em algum lugar do passado as coisas eram melhores. Tá? Então, nesse caldo cultural, se imagina que a música de 50 anos atrás era melhor, que a moral de 50 anos atrás era melhor, que os serviços públicos de saúde e educação eram melhores. Bom, aí serviços de educação, saúde e economia, tudo isso é fácil de provar que era pior, tá? Por simples dados coletados na época. Bom, aí é fácil de provar. E a questão da música, a questão da moral, isso evidentemente é muito subjetivo, mas a gente tem que lembrar que a moral da época era uma moral bem restritiva das liberdades individuais. Havia mais espaço para que você invadisse a intimidade das pessoas. Não é? Isso faz parte do nazismo. O nazismo ele implica uma redução do espaço da intimidade das pessoas em prol de um pretenso comunitarismo, entre aspas. Né? Então, as pessoas se sentem no direito de dizer e levar a público o que os outros têm que fazer. Tá? Isso é um elemento cultural típico do nazismo, está absolutamente presente na cultura política brasileira da contemporaneidade. Tá bem? E esse elemento cultural, pessoal, está ligado com o passado. Né? Então, em algum lugar do passado que era bom. Tá? Isso é muito presente na cultura política brasileira hoje. Romantismo. O que vai significar o romantismo aqui? Tá? O romantismo tem a ver, de novo, com o passado. Tá? Romantismo não tem nada a ver com o livro de romance, né, pessoal? Romantismo tem a ver, de novo, com o passado. Tem a ver que, em algum lugar do passado, existiu o brasileiro autêntico. Né? É a oposição ao globalismo. Tá? Existiria uma grande conspiração para acabar com o brasileiro autêntico.
Veja bem, pessoal, todos nós aqui nos vestimos como europeus e americanos e pensamos praticamente a mesma coisa. Mas na cabeça, ou melhor, nessa mentalidade que emergiu agora e que uma boa parte dos brasileiros comunga de modo muito estranho, tá? Existiria um brasileiro típico, um brasileiro único, um brasileiro do passado. É muito parecido lá com os integralistas dos anos 30, tá? Muito embora você não consiga descobrir mais ou menos o que eles querem dizer com esse. Eles criticam a ideia de que o Brasil já não é mais autêntico, de que o Brasil ele foi contaminado por valores estrangeiros, mas não dizem o que é o valor brasileiro exato, porque não tem como dizer, porque isso não existe, né? Não existe isso no final das contas, tá? Mas assim como não existia na Alemanha também, assim como o alemão de 1930 era fruto de uma construção europeia do conjunto de todos os países, enfim, inclusive de Roma, que até o próprio Hitler admirava tanto, né? Então o próprio nazista original ele era fruto da globalização, né? E obviamente que o brasileiro de hoje também ele é um fruto da globalização e o que ele diz que é autêntico é também fruto dessa mesma globalização, né? Até porque essas referências aqui ideológicas elas vêm do Steve Bannon, né? Então óbvio que foi que a própria ideia desse nazismo à brasileira é uma apropriação de um ideário estrangeiro, né? Triunfo da vontade sobre a razão, pessoal. Isso aqui também é um... Bom, então, só voltando, né? Então, sim, presença muito forte de romantismo, tá bem? No sentido de glorificação de um passado que não existiu, tá? Inventa um passado. Bom, triunfo da vontade sobre a razão. Presente na cultura política brasileira, com certeza, tá? A ideia de razão, pessoal, implica uma ideia de calma, de cuidado, de teste, de intersubjetividade, de fundamentação. Então, se eu ajo racionalmente, eu sou capaz de fundamentar, vou fundamentar as minhas ideias. E a vontade, pessoal, vai implicar que eu não preciso pensar muito, o que importa é fazer. Tá? O bom político e o bom policial e o bom servidor público, enfim, o bom empresário é aquele que faz, não é aquele que pensa muito. Porque você não precisa pensar muito para fazer. O importante é fazer e fazer conforme os seus instintos. Isso é interessante porque se liga com a pouca complexidade do pensamento médio brasileiro. Né? Então, o herói brasileiro é aquele que faz conforme seus instintos. Ele não precisa estudar anos para fazer algo que é certo. Então, nós temos precisamente aí o resultado de tudo isso. Né? Não precisamos nem elaborar muito, né? Temos aí volta da terra plana, antivacina, políticas públicas totalmente ultrapassadas, neoliberalismo, quando já foi totalmente superado em todo o resto do mundo, né? Esse debate volta no Brasil. Então, a ideia de que você não precisa pensar, de que você não precisa racionalizar, de que você não precisa argumentar, é uma ideia que antes nós temos a primazia da vontade. O importante é a vontade, o importante é realizar e não pensar. Pensar lhe deixa lento. Pensar faz com que nós não façamos as coisas. Tá? E o grande ídolo, então, o grande ídolo na política, no futebol, o grande ídolo enfim, na administração pública, na administração privada, vai ser aquele que faz e não aquele que pensa. Logo, o grande ídolo pode ser burro, não tem nem problema do grande ídolo ser burro, desde que ele seja proativo, tá? Que ele vai ser um virtuoso, tá bem? Então, com certeza, porque o próprio Hitler ele era burro, né? Então, o triunfo da vontade sobre a razão, sem dúvida nenhuma, é um elemento cultural próximo ao nazismo aqui presente, tá? Mito da união, né? Aquela ideia de que o Brasil iria bem se todos nós nos uníssemos, tá? Que é precisamente a ideia básica do fascismo, né? Então, nada de briga entre classes sociais. Não vamos brigar. Vamos todo mundo nos unir em prol do bem comum. Até essa ideia parece boa, né, pessoal? Só que nós sabemos quem é que vai sair lucrando, né? Se todos saíssem lucrando igualmente, até seria algo aceitável, né? Mas nós sabemos sempre quem sai lucrando e quem sai perdendo nessa mitologia de união, né? E precisamente é um discurso recorrente. Quem se coloca contra esse mainstream, quem se coloca contra essa mitologia aí de união, vai então
vai ser visto como alguém que é contrário ao interesse do todo, que é contrário à ideia de que todos devem agir em prol da comunidade. Essa pessoa vai ser vista com certo preconceito. Isso está ligado com o antissindicalismo, né? O antissindicalismo e o anticomunismo, né, pessoal? Também vamos colocar aqui anticomunismo e antissindicalismo. São duas vertentes claras do nazismo, tá bem? Anticomunismo, que o Hitler falava em bolchevismo, tá bem? Essa palavra não é utilizada no Brasil, porque não estava na moda nos Estados Unidos na época que essas ideias vieram importadas para cá, tá bem? Tudo que está acontecendo aqui é mera cópia dos Estados Unidos, né? Salvo alguns elementos religiosos aqui. É meramente introdução de elementos estrangeiros na cultura política brasileira, facilmente introduzidos, dada a fraqueza da nossa própria cultura política, né? Então, a questão do antissindicalismo e do anticomunismo vieram de fora, por óbvio, né? Então, o anticomunismo, nunca existiu comunismo no Brasil, isso é um mito, tá bem? Eles chamam de comunismo a existência de alguns serviços públicos universais, como, por exemplo, saúde e educação. Então, seria comunismo todo mundo pagar um tributo para que exista serviço de saúde para ser usufruído por todos. Então, todos pagam por todos. Isso é comunismo na visão dessa mentalidade estranha aqui. Eu estou utilizando a palavra estranha para não falar outras palavras mais adequadas até que seriam, mas eu prefiro ser elegante, né, aqui por enquanto. E, pessoal, então, esse antissindicalismo aí e esse anticomunismo, eles são, então, uma mitologia, isso não existe. E o comunismo. E o antissindicalismo, pessoal, então, ele vem dessa ideia de que todos deveriam se unir. Um sindicato é alguém que vai atuar em favor dos seus sindicalizados, dos seus trabalhadores. Então, ele seria alguém que é contrário à ideia de união de todos. E por isso, então, nós deveríamos ser contra os sindicatos e por isso nós temos políticas públicas de enfraquecimento dos sindicatos. Isso daí é claro, é presente, então é mais um elemento presente aí do nazismo, tá bem? Então, dentro do antissindicalismo também posso colocar, tá, o anticomunismo. Tá? O anticomunismo é algo típico nazista, tá bem? Nacionalismo, por que eu coloquei em ponto de interrogação? Porque se a gente olhar no discurso, realmente o pessoal parece patriota, utiliza essa palavra o tempo todo, patriotismo, bandeira, não sei o quê, mas é uma completa submissão aos interesses dos Estados Unidos. Não só nós temos simbolismos como pessoas fazendo ode e demais ode à bandeira dos Estados Unidos e cantando o hino dos Estados Unidos e também glorificando qualquer coisa que venha daquele país, que é um país muito interessante sobre diversos aspectos, mas também criticável sobre outros aspectos, tá? Então, nós temos, sim, muito presente na cultura brasileira a ideia de, na verdade, antinacionalismo, tá? Isso é paradoxal, né? Mas é por quê? Porque o Brasil está se tornando uma espécie de um player, um jogador muito submisso no cenário internacional. Então, nós refletimos essa ambivalência. Nós temos que convencer a população a ser submissa, né, no contexto internacional. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos dessa cultura nacionalista aí como elemento de integração nacional. Isso vai se refletir, então, no uso da bandeira do Brasil. Então, coloquei ali simbologia nacionalista. Nós vamos utilizar muito o hino, nós vamos utilizar muito a bandeira, tá? Nós vamos utilizar, então, toda uma simbologia nacionalista, mas isso não vai se refletir em nada na prática. Nós vamos dar a nossa base de Alcântara, nós vamos entregar todo o petróleo brasileiro, as empresas nacionais serão destruídas ou serão entregues a estrangeiros. Então, o nacionalismo não vai existir na prática, só vai existir no símbolo, tá? No caso alemão, sim, existia um nacionalismo nos dois campos, tá bem? Ainda dentro do... Acabei adiantando o nacionalismo, pessoal, mas ainda dentro do antissindicalismo e da ideia de união, vamos lembrar que o nazismo ele era precisamente um sistema capitalista, né, pessoal? E existiu uma conexão muito forte entre Estado nazista, tá? Ou melhor, entre Estado alemão, Partido nazista e grandes empresas. As grandes empresas alemãs na época eram as grandes campeãs do Estado nazista. Elas que obtiveram grandes lucros e que tocaram a indústria bélica do nazismo naquela época, tá? Então, isso não existe no Brasil, tá bem? Essa parceria, ela não existe. O que existe é uma parceria com algumas empresas, mas não no campo industrial, tá? E aí sim, a ideologia ela é mais ou menos parecida. O Estado brasileiro
deve ajudar e fomentar essas empresas, tá? Então vejo, não há nada aí de comunismo, tá? No nazismo. Por isso que o nazismo, né, ele é visto como um extremo capitalismo e não um extremo comunismo, tá bem, pessoal? Apesar do nome, né, nacional socialismo, tá? O socialismo adviria da ideia do Hitler de que parte dos frutos dessa união deveriam ser dados aos trabalhadores, né? Isso nem no Brasil nazista de hoje, isso nem se convém, né, pessoal? Nesse campo, o Brasil está pior do que os nazistas lá de 1930, tá? Dominação carismática. Então, a dominação ela não é racional. Os políticos, eles dominam e exercem sua legitimidade não por argumentos racionais, e sim pelo fato deles parecerem boas pessoas. Eles são pessoas autênticas, são pessoas que são parecidas com o povo, são pessoas que se apresentam como simples, são pessoas que se apresentam como capazes de fazer, então são pessoas que têm carisma. Esse carisma é suficiente para que absolutamente qualquer coisa que eles proponham esteja fora da órbita da crítica, né? Então eu não vou, às vezes, concordar, às vezes discordar, apresentando argumentos. Eu vou sempre apoiar o político carismático e dizer, então, que ele que tudo que ele faz está certo, porque eu o amo, né? Então eu não tenho uma adesão racional ao político. Eu amo ou odeio o político. É algo passional, tá? E eu amo ele porque ele é uma pessoa que se apresenta como um de nós, apresenta-se como alguém simples, tá? Direito penal do inimigo, cada vez mais o direito penal como algo aberto. Tipos penais abertos, processo penal sem garantias, exceções, tá? Então, dependendo de quem está do outro lado, ou você vai abrir uma exceção para que essa pessoa escape do processo penal, que se fosse um cidadão comum não escaparia, em hipótese alguma, né? Ou então você vai abrir uma exceção para que essa pessoa seja alcançada pelo direito penal, flexibilizando muito as palavras que estão lá no Código Penal e no processo penal, tá bem? Mitologia da pátria, né? Existiria a pátria brasileira, nós, enfim, pertenceríamos a um lugar belo, único, que deve ser resgatado e que já foi bom em algum período da história, tá? Que já foi algo bonito, belo e ideal. É uma mitologia, não existe, né, pessoal? Mas essa mitologia ela é utilizada como elemento retórico, tá? E a oposição amigo-inimigo, né? É o que diz o Carl Schmitt lá. Nós não, a política ela é uma relação amigo-inimigo. Então, quem está comigo é meu amigo. E toda e qualquer pessoa que discordar é um inimigo. Não há a ideia de debate racional, onde possam existir pessoas às quais eu sou indiferente ou mesmo amigo, e eventualmente essas pessoas possuem argumentos contrários ao meu, e eventualmente, então, as pessoas vão expressar os seus argumentos contrários, e nós vamos decidir isso no procedimento. É para isso que existem os procedimentos. Os procedimentos é para a gente superar essa racionalidade amigo-inimigo, tá bem? Mas essa falta de racionalidade no final das contas. Mas esse é um elemento muito presente, então, no nazismo brasileira, tá bem? Beleza. Então, pessoal, esse vídeo aqui é um vídeo de científico, tá bem? Com pretensões científicas, se ele é científico ou não, não sei, mas é um vídeo com pretensões científicas, é um vídeo crítico, tá bem? Aqui não, em hipótese alguma, eu quis aqui, de algum modo, glorificar o nazismo, pelo contrário, eu antipatizo com praticamente, ou melhor, com todas as ideias ali que foram apresentadas. Eu vejo aquelas ideias ali como apresentadas como nocivas ao interesse público, tá bem? E lembre, né, pessoal, se vocês simpatizaram com uma boa parte daquelas ideias que estão ali presentes, talvez seja a hora de você revisitar a sua perspectiva ética, ou no próximo filme norte-americano que você assistir sobre guerra, sobre a Segunda Guerra Mundial, você vai ter que trocar o seu lado, né? Você vem torcendo pelos Yankees, você vem torcendo pelos aliados. Se você simpatizou com pelo menos 3, não, vamos dizer 5 daqueles elementos ali, acho que chegou o momento de você, então, no filme, torcer para aqueles que estão usando ali o uniforme cinza, tá bem, pessoal? Então, espero que vocês fiquem bem. Vou tentar gravar mais vídeos nessa perspectiva aqui de traduzir elementos culturais, de trazer novas descobertas científicas para cá, tá? Ligar isso com o direito constitucional, ligar isso com o direito administrativo, trazer a filosofia do jeito, eu gosto da teoria dos sistemas, gosto da teoria pragmática da linguagem,
Esse canal aqui não tem a pretensão de ser um canal popular, tá bem? Então, não tem nenhum problema, eu quero ganhar dinheiro aqui. A minha ideia é só difundir o máximo de conhecimento possível, tá? Fiquem bem e vamos conversar. Qualquer coisa, mandem aí suas ideias para a gente aqui, que nós conversaremos com todo o prazer, tá bem?